Língua portuguesa, gênero narrativo, leitura, sexto ano. Diário. Hoje veremos mais um gênero. E esse gênero que nós iremos trabalhar no dia de hoje é o diário. Vejamos algumas características desse gênero. Bom, o diário trata-se de uma autobiografia. Auto, que se refere à própria pessoa. Biografia, a escrita da vida. Vejamos. Esse trecho é de um diário. Passei o dia mandando mensagens para minhas amigas, contando como foi ao acampamento e matando saudades delas. Então veja, por ser uma autobiografia, a gente vê pelos tipos de escolha que a pessoa faz, tá bem? No caso aqui, a gente percebe que o texto ele está escrito em primeira pessoa. Passei, por exemplo, e minhas amigas, tá bom? Então, você vai encontrar então o diário escrito na primeira pessoa. Vejamos esse outro trecho. Quantas coisas fiz nesses últimos dias? Hoje fiquei em casa e tive minha primeira aula de piano. Desde março a gente não se via. Então veja só. Quantas coisas fiz? Então aqui ó, um verbo na primeira pessoa. Fiquei. Outro verbo na primeira pessoa. Minha. Um pronome na primeira pessoa. E a gente. Quando se refere a substituindo a palavra nós. Tá bem? Então nós percebemos aqui que esse tipo textual, o tipo textual diário, ele é escrito em primeira pessoa. Os verbos e os pronomes sempre estarão desse modo. Bom, o diário ele vai refletir de maneira subjetiva, ou seja, a partir do ponto de vista de quem escreve, fatos ou opiniões. Vejamos aqui. Quando eu saio e não há tiros, fico com a sensação que a guerra acabou. Aqui nós estamos trabalhando um diário de uma garota que ela viveu a guerra da Iugoslávia. Tá bem? Então, tá retratando essa situação, tá? Então veja só, aqui é o sentimento que ela está sentindo, né? A sensação que a guerra acabou. Mas a falta de lenha e de comida me trazem a realidade e percebo que a guerra continua por aqui. Então, um fato, né, que ela está vivendo naquela situação, tá bem? O fato da guerra, o fato da fome, das dificuldades que esse tipo de situação extrema traz, tá bom? E agora vejamos as opiniões. E por quê? Porque esses moleques, veja que ela usa essa palavra aqui no sentido pejorativo, né? Se referindo então aos líderes militares. Por que esses moleques não entram num acordo? Estão se divertindo à peça, às nossas custas. Tá bem? Então veja aqui a opinião dela, ela coloca aqui sobre esse fato, ela traz uma opinião, tá bem? Vamos lá. Os textos do gênero diário relatam fatos vividos, ou seja, as experiências que o autor desse texto viveu. Fatos vividos pelo autor
e apresentam reflexões, opiniões e sentimentos. Foi aquilo que nós vimos, tá bem? O que estava acontecendo então com aquela menina que estava vivendo aquela situação de guerra, tá bem? A reflexão, a opinião e o sentimento. Trata-se de comunicação íntima, tá bem? Íntima. Então a pessoa ela escreve, mas escreve para ela mesma, ela não escreve para outras pessoas. É lógico que mais tarde pode ser publicado os diários, tá bem? Mas a intenção é ser uma escrita para a própria pessoa, tá bom? Seria algo assim como até algo terapêutico, tá bem? Em que a pessoa ela vai falando e vai até ela consegue assim superar algumas situações, tá? As páginas são escritas diariamente, por isso que o nome é diário, tá bem? Porque é diariamente, é todos os dias. Mas isso não é regra, tá? Ou há um pequeno intervalo entre elas. Não há uma estrutura fixa, ou seja, como se trata de uma escrita íntima, uma comunicação íntima, não tem uma estrutura fixa. Mas, geralmente, o diário ele vai apresentar a data, o dia dos fatos, um vocativo, que nós veremos daqui a pouco, e a assinatura da pessoa, tá bem? Quem escreveu. Vejamos alguns exemplos de vocativos. Vocativo é quando nós nos dirigimos a alguém, tá bem? O mais comum, por exemplo, é querido diário. Sempre depois do dia, né? Geralmente coloca lá a data. Aí a pessoa escreve querido diário. Mas tem outros exemplos de vocativos aí fora do diário, tá bem? Que é, por exemplo, a expressão ó Deus, ou quando nos dirigimos para alguém, o professor fala, se dirige aos alunos, façam atividade, ou façam atividade alunos, façam alunos a atividade. Então você veja que o vocativo ele pode aparecer em qualquer posição na frase, tá bem? Aqui apareceu em primeiro elemento, aqui último elemento e aqui entre as palavras, tá bem? Sempre separada por vírgula. Vejamos outro exemplo de vocativo. Antônio, pode me ajudar? Aqui também é um vocativo, né? Eu me dirijo ao Antônio pedindo a ajuda dele, tá bem? Antônio, pode me ajudar? Mas atenção para não confundir o vocativo com o sujeito. Antônio, pode me ajudar? Antônio pode me ajudar. Ou melhor, Antônio, pode me ajudar? O Antônio pode me ajudar? Então veja só. Qual é a diferença entre o vocativo e o sujeito? Primeiro, a entonação da maneira como pronunciamos. É muito diferente, né? Antônio, pode me ajudar? Antônio pode me ajudar? Então veja, a diferença de pronúncia, né? A entonação da voz é diferente. Isso na fala e na escrita apresenta a vírgula, tá bem? Então o vocativo tem vírgula e o sujeito não separa o sujeito do restante da frase com vírgula. Em geral, o leitor do diário é o próprio autor. Como eu disse anteriormente, trata-se de uma escrita íntima, né? Trata-se de um texto íntimo para registro pessoal.
linguisticamente costuma ser mais formal ou informal, ou seja, vamos dizer assim, se escreve de uma maneira mais com palavras mais difíceis ou mais fáceis, gramaticalmente mais correta ou incorreta, também mais formal ou informal, dependendo de quem o escreve. Tá certo? Bom, então esse foi a nossa atividade do dia de hoje, em que trabalhamos o gênero